Deixa eu ir de novo a Caicó, deixa eu trazer Vitor Ferreira. Alô, Vitor! Deu certo agora, meu irmão. Fala, Vitor, fala. Sidney Silva. Olá, caro Ciro, estamos aqui de volta, eu e o Sidney. Teve um probleminha aí com o sinal da nossa câmera, mas aqui na festa de Santana não tem espaço para problema, não. Infelizmente, o único problema que Caicó vive hoje realmente é a insegurança, né, Sidney? Nós falávamos há pouco que durante o primeiro semestre desse ano já foram 23 assassinatos aqui nessa cidade do Seridó, enquanto no passado, ano passado inteiro, foram 37 assassinatos. Ou seja, se a gente continuar nessa média aí, no final do ano seriam 46 assassinatos, um ainda maior do que no passado. Sidney, Caicó não é mais uma cidade tranquila, né? A gente vive uma certa insegurança, né? Com essa onda de assaltos, de roubos, de furtos, de homicídios e tudo mais. Mas a polícia tenta dar uma resposta. Essa semana mesmo uma operação muito grande aqui, mas depois que o aparato policial sai, aí a população parece que fica temerosa, com medo. Não é mais a mesma Caicó de 40 anos, 30 anos atrás, onde as pessoas conseguiam dormir na área de casa, se sentar na área de casa à noite, por exemplo, para bater um papo com o vizinho ou coisa parecida. Agora é complicado isso acontecer, justamente por causa dessa onda de violência que tem se instalado aqui na nossa cidade. Saudades desses tempos, né, Sidney? Não é mesmo, Ciro? Quando as pessoas de bem tinham liberdade, as pessoas de mal estavam atrás das cidades. Hoje é tudo ao contrário, né? As pessoas de bem estão privadas da liberdade, enquanto a impunidade oferece espaço aí nas ruas para quem realmente comete o mal. Ciro, você tem alguma pergunta a fazer para o nosso grande Sidney Silva? Sidney! Como é que tá, Davi? Não, brincadeira, ele tá bem. Ô, Sidney, a gente colocou há cerca de 15 dias, mais ou menos, uma operação que teve em Caicó. Acho que a Deicó, para rimar, a Deicó conseguiu descobrir, prendeu algumas pessoas, fez algumas apreensões e descobriu que essa quadrilha estaria sendo liderada por um presidiário aqui em Natal, que seria o Dão, o cara que atirou no F. Gomes. Depois dessas prisões, deu uma melhorada em relação às quadrilhas ou será que ainda, pelas ramificações, existem ainda muitos camaradas ainda, caba de peia, fazendo parte dessa mesma quadrilha? Ciro, era exatamente isso que o Sidney falava agora há pouco, antes da gente começar. O que o Ciro Robson está perguntando no estúdio, Sidney, é sobre aquela operação da Deicó, há cerca de 2 semanas, que prendeu uma quadrilha que estava sendo liderada por um presidiário lá em Natal, inclusive relacionado com a morte aí do F. Gomes. Depois dessas prisões, houve alguma melhora aqui em Caicó? As pessoas foram detidas, algumas pessoas foram detidas, né? A informação que inclusive o delegado Helder Carvalhal, da Polícia Civil de Caicó, disse no dia da operação, é que o grupo é muito maior. Só se prenderam 7 ou foram 8 pessoas na operação. No grupo, a polícia identificou 40 pessoas, lideradas por Dão e mais 4 jovens. Então tem muito mais gente para ser presa. Então tem muito mais gente para organizar esse grupo que parcialmente foi desarticulado aqui em Caicó. Então a situação praticamente permanece a mesma. Parcialmente desarticulado, que ainda falta muito. Mas se Deus quiser, com o trabalho da polícia, esse quadro aos poucos vai ser revertido, Sidney. E outra vez, Caicó vai poder respirar tranquilidade. Muito obrigado pela sua participação, você que sempre está aí no Patrulha da Cidade, trazendo todas as informações. A gente continua aqui na festa de Caicó, Ciro. Instantes, não falando mais sobre polícia, mas eu volto no Jornal do Dia trazendo mais atrações dessa grande festa e falando um pouco mais sobre a Feira de Santana. Um grande abraço e até já. Valeu, Sidney. Obrigado, Vitor. Obrigado, Sidney. Eu gosto dessa música. Eu te quero, amor. É o dia todinho, é o forró lá, é hoje, é? O dia todo. O povo não cansa, não. Imagina Loriane lá agarrado com Ivanei terceiro, hein? O marido da mulher identificada como Joana Dark da Silva Ramiro, assassinada no último dia 16 dentro de um veículo no bairro do Alecrim, falou ontem da suspeita de um advogado ter participação no crime. O advogado procurou nossa reportagem para se defender. Veja agora, no ar, nossa. Este advogado, que prefere não aparecer, procurou nossa equipe de reportagem para se defender de uma acusação que, segundo ele, é injusta.
O bacharel em Direito disse que foi citado em uma matéria na edição desta quarta-feira do Patrulha da Cidade, em que um homem, vítima de um atentado, apontava ele como suspeito. Reveja. Esse homem, que já não tem endereço certo, apontou para a polícia 2 suspeitos com quem teve problemas no passado. Um deles, um advogado que não teve o nome revelado, mas que foi denunciado por Joana Dark, que terminou morrendo, na comissão de ética da OAB. Creio também que pode ter sido uma situação que o advogado, o doutor, está sabendo aí, que eu já passei para ele, de uma questão que eu tenho junto a um cidadão aí, que minha esposa na época foi até ele que ele não queria falar comigo, e ela fez uma situação, uma gravação, e isso já faz parte do Conselho de Disciplina da OAB, e eu aproveito a oportunidade de dizer que eu tenho uma audiência na OAB contra um cidadão lá, tá? Dia 12 de agosto, e ele também é um dos suspeitos, que eu sabia que ele ia mandar, já tinha feito um arrumado junto com essas pessoas, eu não quero citar o nome, porque o delegado já sabe que não atrapalha a investigação, e ela foi de frente lá, bater com o cara, que ela era uma pessoa muito sincera, muito espontânea, e ela fez gravação junto, sem ele saber, e levou para o Conselho de Ética, provando que ele é um bandido, realmente era um bandido. E é um advogado. É um advogado. Aqui de Natal. Aqui de Natal. O homem que falou sem ser identificado é esposo de Joana Dark da Silva, morta a tiros no bairro do Alecrim há 2 semanas. O advogado diz que existiam alguns entraves com o homem, porém não era responsável pelo crime. Eu lamento muito por Joana Dark. Eu sei que Joana Dark foi no meu escritório, ela foi como vítima, impulsionada infelizmente por um chefe de família que não tem um pensamento muito correto. Primeiro, que eu não sei nem atirar. Segundo, porque eu não fui criado, eu não tenho uma índole criminosa na minha pele, no meu sangue, não é? O esposo da mulher morta diz estar com medo de morrer. O advogado também teme pela vida. Eu soube já de coisas absurdas, que ele já anda com os filhos, todos os filhos dele andam com arma de fogo, né, de grosso calibre. É uma família inteira pautada no mundo do crime, né? Ele tem uma ficha criminal absurda. O filho dele mais velho tem processo na justiça criminal, está no regime semiaberto. Mas eu não tenho nada contra vocês. Eu acho que vocês têm que procurar uma força espiritual divina aí para que realmente possa dar um rumo correto à vida de vocês e não destruir as famílias, destruir os lares. Esse que estava falando aí é o advogado que nos procurou ontem aqui, tá? É o advogado e mesmo sem ter sido o nome citado, terminou o programa, ele estava aqui na porta da TV para querer se defender. E muito nervoso, com medo de morrer. Nós temos a sonora dele de novo? Não, é? Aqui, o marido de Joana Dark ontem não revelou o que teria motivado o desentendimento entre eles. Mas o motivo parece ter sido a venda de um terreno. Essa é a versão contada por esse advogado. Você vai ver aqui agora, coloca aqui no ar, coloca no ar. No meu escritório, ele levou um terreno, dizendo que era do pai dele, para vender, e eu mais outros corretores, que eu não vou citar o nome agora, até porque eles têm receio, né? Eles têm receio de serem executados. Nós fechamos o valor do terreno em 200 mil, tá certo, para ele, e ele já estava sabendo já que o que passasse desse valor seria rateado entre o escritório e a corretagem, né? Esse terreno foi vendido por 250 mil reais, ele antes de receber, ele me procurou sozinho no meu escritório, e em tons ameaçadores ele disse que apenas eu iria tirar a minha parte da comissão, né, pela assessoria jurídica que eu tinha dado, e o restante teria que ir todinho para o bolso dele, né? Ele disse que procurou o senhor. Na verdade, ele disse que a esposa que foi assassinada procurou o senhor para falar sobre esta situação. Houve isso? No calor da discussão, o que ocorreu? Eu prontamente disse para ele que não aceitava, que se ele não quisesse mais negociar no meu escritório, não tinha problema nenhum, até porque eu já fiz muitas negociações, eu deixei de receber valores de minhas comissões, deixei de receber honorários e nunca fui atrás de cliente para
Eu acho que cada um tem que fazer o que deve, né? Então, a partir daí, como ele ficou insatisfeito com a comissão da corretagem, ele começou a ameaçar. E como eu disse para ele, né? Eu disse para ele que eu não tinha medo dele, né? Que a comissão da corretagem, ela iria ser rateada conforme havia sido combinado. Eu assim fiz. Mesmo assim, ele ainda pegou, além dos R$200 mil, ele pegou de R$15 mil ainda. A esposa dele esteve com o senhor? A esposa dele posteriormente esteve comigo, na verdade no intuito ameaçador de me extorquir. E eu, infelizmente, né, mas eu tenho pela minha prerrogativa, eu falei, ele tem gravado isso aí, eu falei que ela não era uma pessoa correta e ele também não era uma pessoa correta e que ela se retirasse do meu escritório. Existiram algumas ameaças por parte dos dois em relação ao senhor? Olha, as ameaças, na verdade, não partiram dela em si, né? Mas ela falou que tanto o marido dela quanto os filhos dela, né? Inclusive tem um deles que está agora no regime semiaberto, eu estou muito temeroso. Olha, a gente vai acompanhar o desenrolar dessa história. Parece que não estamos nem perto do penúltimo capítulo. Bom?